Olá, meus caros amigos. Nós vamos conversar agora sobre a proposta de modelagem do trabalho. A ferramenta de modelagem de trabalho que nós vamos aplicar agora e desenvolver em nosso conteúdo é a ferramenta Descrição e Análise de Cargos. Vamos conversar agora sobre o nosso tópico Descrição e Análise de Cargos. Para tanto, nós vamos seguir o seguinte roteiro de discussões. Nós vamos ter que descobrir primeiro, dentro da dinâmica de descrição e análise de cargos, o que é um cargo, qual é a essência do cargo e quais são os elementos fundamentais que o compõem. Depois disso, nós vamos verificar o que é a descrição de cargo, entendendo quais são as suas particularidades e peculiaridades. Ao entendermos o que é descrição, nós vamos entender os elementos que formam essa atividade, bem como também as ferramentas que são utilizadas com esse propósito. Depois disso, vamos entender o que vem a ser análise com todas as suas perspectivas e promover uma integração entre as duas funções na geração do seu produto final, que é o desenho de um cargo. Vamos entender o que é um desenho, quais são as suas configurações, seus elementos fundamentais e, principalmente, os seus modelos primordiais. Perfeito. Esse é o nosso roteiro de trabalho, que vai fechar exatamente com ferramentas que promovem o enriquecimento desse cargo. Então, o nosso bate-papo agora é descrição e análise de cargos e acompanhe comigo no nosso bate-papo, pois nós vamos desenvolver as metodologias de formatação da estrutura de um cargo adequada à estrutura organizacional. Bem, em primeiro lugar, é preciso que vocês saibam que a ferramenta Descrição e Análise de Cargos é uma ferramenta aplicável à gestão de pessoas. Portanto, é uma ferramenta que tem o propósito de subsidiar a gestão de pessoas, estabelecendo quais são as características e os atributos que vão ser colocados em um cargo, bem como também quais são as características que vão ser cobradas dos seus respectivos ocupantes. É a partir de aí que o nosso diálogo começa. Suponhamos que estejamos agora, nesse momento, sendo contratados para fazer parte de uma equipe de consultores de RH, em uma empresa que não tem uma estrutura pronta, que não tem um organograma e muito menos o escopo de cada um dos cargos devidamente trabalhado e formalmente definidos. Bom, neste caso, o teu papel é primordial, enquanto agente de descrição e análise de cargos. E por quê, Eduardo? Simples. Você é quem vai definir o que o cargo faz, como faz, quando faz, por que faz, e que requisitos vão ser exigidos do ocupante, bem como também vai ter a responsabilidade de configurar dentro da estrutura orgânica, ou seja, no organograma, este cargo que você está então descrevendo e analisando, formatando o seu desenho com a filosofia que lhe é pertinente de acordo com os objetivos da empresa. Exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Você, como profissional de descrição e análise, é importante que você tenha um domínio dos atributos que fazem parte de um cargo e entenda como esse cargo é formado, quais são as características que o compõem, qual é a proposta de formatação dele. É isso que a gente vai tentar entender agora na nossa dinâmica de trabalho. O que forma um cargo, perfeito? Na descrição e análise de cargos, o foco é exatamente o cargo propriamente dito. Só que, para você entender um cargo, é necessário que você entenda que este é a base fundamental para qualquer programa de recursos humanos e é formado por um conjunto de funções em que nelas serão elencadas tarefas e atribuições. Então, o cargo ele é composto de tarefas e atribuições que fazem parte de uma função específica. Bom, nesse sentido, acompanhe aqui comigo o que vem a ser uma tarefa dentro da conceituação de cargos. Então, qual é o conceito que nós temos de cargo? Conjunto de tarefas e atribuições que fazem parte de suas respectivas funções. Vamos tentar primeiro entender o conceito de função, que faz parte desse cargo. Consequentemente, após, vamos tentar entender qual é a natureza de uma tarefa e a natureza de uma atribuição. O conceito proposto diz que cargo é um conjunto de quê? De tarefas, perfeito? Vamos acompanhar aqui comigo e vamos marcar algumas informações essenciais nesse nosso conceito. Vamos lá. De acordo com a proposta apresentada, o conceito da bibliografia destaca que cargo é um conjunto de funções formado de tarefas e atribuições. E função, por sua vez, trata-se especificamente de quê, Eduardo? Trata especificamente de um conjunto de tarefas, cargos horistas, ou atribuições, cargos mensalistas, exercícios de maneira
exercidos de maneira sistemática e reiterados por ocupantes de um cargo. Então, na verdade, aqui, exercidos de maneira reiterada e sistemática por um ocupante do cargo. Então, dentro de um cargo, nós temos um conjunto de funções. As funções, por sua vez, constituem um conjunto de tarefas e atribuições. Mas o que é uma tarefa, Eduardo? E o que é uma atribuição? É o que nós vamos tentar entender aqui agora. Beleza. Enquanto um cargo, de acordo com a proposta da bibliografia, destaca que é formado por funções, mas não só por funções. Um cargo também é formado por uma posição definida na estrutura organizacional, ou seja, em seu organograma. As tarefas que fazem parte dessas funções e, consequentemente, desses cargos, constituem nada mais nada menos do que toda atividade individualizada executada por um ocupante de um cargo. É a atribuição da tarefa, ou melhor, é da natureza da tarefa, ser compatível com as atividades braçais exercidas pelos profissionais, ok? Então vamos lá. Tarefa, nesse contexto, quer dizer toda e qualquer atividade individualizada e executada por um ocupante de cargo. As tarefas, de acordo com a proposta da bibliografia de Dalberto Chiavenato, constituem aquelas funções que têm caráter braçal, que levam em conta o esforço físico exercido pelo indivíduo na execução de suas atividades. Então, dentro de um cargo que é formado por um conjunto de funções, nós temos as funções caracterizadas como tarefas e atribuições. Sendo as tarefas as atividades braçais individualizadas, exercidas pelos indivíduos, as atribuições, por sua vez, que também constituem tarefas individualizadas realizadas por ocupantes de cargo, caracterizam-se pelo esforço intelectual. Então, coloquem aí, o esforço da atribuição é intelectual. Eduardo, é o mesmo conceito de tarefa e atribuição. Sim, o conceito é exatamente o mesmo, mas o que diferencia uma tarefa de uma atribuição? É que uma tarefa, que faz parte de um conjunto de funções de um cargo, constitui uma atividade de caráter braçal e a atribuição de caráter intelectual. Independentemente disso, estes cargos precisam estar posicionados em determinada função organizacional, ou seja, em determinado departamento, mas também precisa estar posicionado dentro do escopo de uma hierarquia, ok? É nesse sentido que precisamos conversar sobre uma coisa muito importante. Acompanhe comigo, vamos lá? Bom, se um cargo é formado de tarefas e atribuições, e ele precisa ser posicionado horizontalmente em departamentos e verticalmente na hierarquia, é correto dizer que os cargos eles estão diretamente relacionados em suas naturezas aos níveis hierárquicos em que se encontram. Como assim, Eduardo? O que você quer dizer com isso? De maneira muito simples, rápida, prática e direta. Todo cargo tem funções, e todas as funções são caracterizadas por tarefas e atribuições. Todo cargo, por sua vez, tem tarefa e atribuição. Só que, em maior ou menor grau, dependendo da natureza das atividades ou do nível hierárquico vertical onde esses cargos se encontram. O que quer dizer isso, Eduardo? Quer dizer o seguinte, é muito simples. À medida que a gente sobe na hierarquia das empresas, vão aumentando o índice de cobrança de atribuições ou de tarefas relativas a um cargo. À medida que a gente sobe na hierarquia, aumenta o volume de atribuições de um cargo e reduz-se o volume de suas tarefas. À medida que a gente desce na hierarquia, aumenta o volume de quê? Aumenta o volume de tarefas, que são exercidas mais pelo núcleo operacional, e reduz-se, coerentemente, o nível de exigência de intelectualidades, ou seja, de atividades que exigem o esforço intelectual do indivíduo. Então, subiu na hierarquia, menos tarefa e mais atribuição, ou seja, mais capacidade intelectual e menos capacidade braçal. Desceu na hierarquia, maior capacidade braçal, menor capacidade intelectual. Eduardo, mas quem está no topo da empresa, o presidente da empresa, ele ainda assim exerce atividade braçal? Sim,
Porque todo cargo, como lhe disse, é formado de tarefa e atribuição. Então, mesmo aquele que está no topo da hierarquia, ele tem um cargo formado de tarefas e atribuições. Só que, como disse a vocês, à medida que a gente sobe na hierarquia, reduz-se ou aumenta? Reduzimos ou aumentamos o índice de exigência das tarefas. À medida que a gente sobe na hierarquia, aumenta a exigência da atividade intelectual, da atribuição. E reduz-se a exigência de tarefas, que são as atividades braçais. É nesse sentido que até mesmo o diretor da empresa ele tem atividade braçal. Imagine o trabalho que dá a assinar todos aqueles documentos. É um tremendo trabalho braçal, não é verdade? Então é preciso que você compreenda que tarefa é atividade braçal e existe em todo cargo disponibilizado pela hierarquia. E as atribuições, atividades intelectuais, existem também em todos os cargos. Ah, Eduardo, então você quer dizer que lá embaixo, no núcleo operacional da empresa, a gente também tem atribuição, as pessoas na indústria, lá no núcleo de operação, os operários também têm capacidade intelectual que é exigida para aquele cargo? Sim. O estivador, por exemplo, se não tivesse um mínimo de capacidade intelectual para desenvolver suas funções, não empilharia os sacos de arroz ou de soja um em cima do outro de maneira concatenada. Então é um mínimo de capacidade intelectual, mas ele é exigido com toda certeza, beleza? Ok. Agora que você conheceu que um cargo é um agregado de funções formado de tarefas braçais, atribuições e intelectuais, podemos partir então para as atividades de formação desse cargo propriamente dito. Voltemos lá para o nosso quadro. Acompanhe comigo. Então eu falei para você que todas essas características estão relacionadas à dinâmica de um cargo. Agora, vamos partir para os objetivos de uma descrição e análise. Por que eu faço descrição e análise? Qual é a atividade? Bem, para que descrever um cargo? Para que analisar um cargo? Isso nós vamos ver agora. O importante é saber que, acompanhe comigo rapidamente, o importante é saber que a função descrição e análise de cargos promove subsídio para todas as áreas de gestão de pessoas. Ela promove subsídios para a área de recrutamento e seleção, ao definir atribuições e requisitos que vão ser exigidos do ocupante. Promove subsídios para a higiene e segurança do trabalho, para treinamento e desenvolvimento, os referenciais que vão ser utilizados como parâmetro na avaliação de desempenho. Enfim, descrição e análise subsidia e dá suporte para qualquer atividade de gestão de pessoas. Vamos conferir algumas dessas agora, relacionadas dentre os nossos objetivos. Acompanhe lá comigo, vamos lá no nosso quadro. O primeiro grande objetivo relacionado à descrição e análise de cargos está destacando o quê? Subsídio à divulgação, como para o recrutamento